Deus está morto. O louco grita na praça vazia, segura a lanterna, cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio, cria teu céu ou morre no vazio. Certo, vamos desdobrar isso. Hoje o nosso mergulho vai direto para um tema que mexe bastante com as bases da nossa convivência em sociedade. Com certeza. É um assunto que muitas vezes fica camuflado pelos costumes, mas tem implicações profundas. Fica camuflado, né? Sim, implicações reais na forma como a gente constrói o próprio espaço público. Exato. E o objetivo dessa nossa imersão de hoje é justamente entender os desafios práticos para garantir uma escola laica no Brasil. Como a gente pode, de fato, assegurar um ambiente neutro para as crianças. E pavimentar um país verdadeiramente laico para as próximas gerações. Um desafio e tanto. Muito. E para guiar essa análise, a gente vai cruzar duas entrevistas fascinantes, duas fontes que trazem perspectivas bem complementares sobre o tema. O que enriquece muito o debate. Sem dúvida. De um lado, a gente tem um relato muito íntimo e revelador de uma mãe, a Luana, lidando com a imposição religiosa na escola pública municipal da própria filha. E do outro lado, uma conversa super detalhada com dois ativistas, o Eduardo Banks e a Glorinha Silva. Que dissecam os mecanismos legais, né? Isso, os mecanismos legais, o histórico e até a parte visual da laicidade no país. O nosso foco aqui é olhar para esses relatos e entender como essas ideias se aplicam na prática, sair da teoria pura, sabe? O que ajuda muito a ver como o Estado laico, ou a falta dele, afeta o dia a dia das pessoas de verdade. Mas, para quem está escutando a gente se situar nessa história, imagina a seguinte cena. Uma aluna de apenas 11 anos de idade. 11 anos. 11 anos. Conhecida por ter notas excelentes. E, de repente, do nada, ela é retirada da sala de aula. Enviada direto para a direção. Isso. E abordada por uma psicóloga da escola. E o motivo dessa mobilização toda é o que choca. Ela simplesmente se recusou a se levantar. De forma super educada, diga-se de passagem. Sim, ela se recusou a levantar para rezar o Pai Nosso. Dentro de uma sala de aula de uma escola pública municipal. O que é fascinante analisar aqui logo de cara é como esses microconflitos que acontecem, dentro das quatro paredes de uma escola, refletem uma tensão gigantesca na nossa sociedade. Existe um abismo claro aí, né? Sim, um abismo gigante entre o que está escrito na nossa Constituição, que garante um Estado sem religião oficial, e essas práticas cotidianas. Práticas de tentar converter ou impor uma crença. Exatamente. A história dessa menina escancara como a imposição de uma cultura majoritária acaba atropelando um direito básico. O direito à liberdade de consciência. Perfeito. E para entender de onde vem a firmeza dessa aluna que se chama Ana, a gente precisa voltar um pouco no relato da mãe dela, a Luana. A Luana, que hoje é criadora de conteúdo, conta na entrevista que cresceu imersa em lares católicos e evangélicos. Uma vivência bem imersiva mesmo. Muito. E ela descreve uma infância inteira pautada pelo medo. Um detalhe do relato que me deixou, muito impressionada foi sobre a década de 90. Ela conta que se a luz do bairro acabasse de repente, ela entrava em crise de pânico. Nossa, o medo do chamado arrebatamento? Isso. Na cabeça de uma criança de 9, 10 anos, Jesus tinha voltado, o mundo ia acabar. E ela achava que tinha ficado para trás? Exato. Deixada para trás no escuro por causa de algum pecado infantil. É um nível de angústia muito pesado para uma criança ter que processar sozinha. E ilustra perfeitamente como o medo do inferno, ou da punição divina,
acaba sendo usado como uma ferramenta de controle comportamental, sabe? Com certeza. A criança cresce sendo guiada pela culpa, não pela compreensão ética do que é certo ou errado para a sociedade. E é exatamente por carregar esse trauma que a Luana tomou uma decisão muito firme ao se tornar mãe. Hoje, se declarando ateia ou agnóstica, ela cria os filhos sem impor esse terror religioso. Ela quer que eles vivam o presente, né? Isso, que sejam boas pessoas pelo bem da convivência e não por causa de uma promessa futura de céu ou ameaça de inferno. Só que essa escolha de vida familiar esbarra de frente com a estrutura da escola da filha em Joinville. E é aqui que a coisa fica realmente interessante e até tensa no relato. O conflito prático acontece assim, a professora manda a turma inteira se levantar para rezar. Uhum. A Ana, que já conversa muito com a mãe sobre os próprios direitos, continua sentada. Ela avisa educadamente que não quer orar. E a professora não tenta entender. Ela dá um ultimato ali na frente de todo mundo. Ou levanta para rezar, ou vai para a secretaria. E a menina, mantendo uma calma impressionante para os 11 anos, escolhe ir para a secretaria. Sim. E o que chama atenção nesse momento do relato não é nem só a atitude da professora, mas a reação institucional da escola como um todo. Quem vai lidar com a menina é a psicóloga da escola. Exatamente. E o tom adotado pela instituição foi de minimizar totalmente o episódio. Sugeriram que a menina fez uma tempestade em copo d'água. A argumentação da escola, relatada pela mãe, é bizarra. Disseram que se ela simplesmente tivesse levantado, teria poupado o tempo de todos. Eles tentaram colocar a culpa do constrangimento na própria criança que foi constrangida. Totalmente. E a justificativa central da escola para manter a oração diária foi simplesmente o fato de que a maioria dos pais na cidade é cristã. Ah, essa é a clássica armadilha do argumento da maioria. Como assim? Numa república democrática, direitos fundamentais não são decididos por votação. Não importa se 99% da cidade é de uma religião. O espaço público, financiado com os impostos de todo mundo, inclusive daquele 1%, tem que ser neutro. Exato. A escola, por definição constitucional, deveria ser o ambiente mais plural possível. Com certeza. Quando a direção usa o argumento da maioria para justificar uma prática religiosa, ela transforma o ambiente escolar num clube exclusivo. A mensagem silenciosa para Ana foi: você não pertence a este lugar. É a exclusão institucionalizada. E a situação da Ana na escola vai ficando cada vez mais insustentável. Lendo o relato, a gente descobre coisas ainda mais graves. Tem agravantes sérios aí. Tem. Durante uma aula sobre bullying, a mesma professora afirmou para a turma que, se os pais batessem nos filhos usando a vara, como manda a Bíblia, não existiria bullying no mundo. Caramba! Isso vindo de uma professora em sala de aula? E não para por aí. O irmão mais novo da Ana começou a receber cartilhas evangélicas de uma colega falando sobre pecado e inferno. Tudo com o aval da escola. Com total aval da professora. O que é a definição prática de proselitismo? É usar a autoridade do professor e o ambiente cativo dos alunos para tentar converter. O resultado prático disso para Ana foi devastador. Por não ter uma religião e ter um estilo mais alternativo, com cabelo colorido e piercings, ela passou a ser estigmatizada pelos colegas. Taxaram a menina de rebelde. Rebelde e sem moral. A falta de religião dela foi automaticamente associada, naquele microcosmo da escola, a uma falha de caráter. Isso levanta uma reflexão muito urgente para os nossos dias. Se a gente quer assegurar um ambiente neutro nas escolas, a gente precisa entender que impor religião violenta a liberdade de quem está lá. Não se trata apenas de rezar ou não rezar, né? Não. Trata-se de quem tem o direito de se sentir seguro no espaço público. Quando a escola falha em ser laica, ela pavimenta o caminho para o preconceito. E para o bullying. Exato. E isso levanta uma questão prática gigante na nossa análise. Se a escola ou até mesmo a Câmara dos Vereadores de uma cidade ignora a Constituição e impõe essas práticas... O que um cidadão comum como a Luana pode fazer, né? Fica aquele sentimento de impotência. E foi aí que a segunda fonte, a entrevista com o ativista Eduardo Banks, me surpreendeu bastante. Ele tem uma abordagem muito pragmática sobre isso. Muito. O trabalho relatado por ele é focado em monitorar câmaras municipais,
Porque muitas vezes, para agradar o eleitorado, os vereadores aprovam leis exigindo bíblias em bibliotecas públicas. Ou obrigando a leitura de trechos bíblicos antes do início das aulas. E o que o Banks faz é acionar o Ministério Público. O interessante do método dele é que desmistifica totalmente a ideia de que combater abusos do Estado exige um exército de advogados milionários. Como isso funciona na prática para quem não entende do juridiquês? Porque, assim, acionar o Ministério Público parece algo tão distante para a maioria das pessoas. É surpreendentemente acessível. O Eduardo explica que qualquer cidadão, qualquer pessoa que identifique uma lei, municipal ou estadual, que fira o Estado laico, pode entrar no portal do Ministério Público. Pela internet mesmo. Pela internet. Lá você apresenta uma representação ao Procurador-Geral de Justiça do Estado. E é o procurador quem tem o poder de entrar com a ação. A famosa ação direta de inconstitucionalidade. A ADIM. Basicamente é um pedido oficial para o Tribunal Superior analisar a lei e dizer, olha, essa regra local vai contra a Constituição Federal, então ela está cancelada. É uma ferramenta de cidadania poderosíssima e totalmente gratuita, pelo que a fonte mostra. É o ativismo focado nas engrenagens da lei. E a entrevista cita um caso prático lá em Sorocaba que ilustra o sucesso disso. Um caso muito emblemático. Demais. A Câmara Municipal de lá tinha uma lei que obrigava a leitura de versículos bíblicos na abertura de todas as sessões. O tribunal derrubou essa lei através desse mecanismo da ADIM. Mas o que muda a perspectiva do debate é o argumento usado pelo desembargador que relatou o caso. O juiz Ricardo Dipp. Isso. A diferenciação brilhante que ele faz entre liberdade religiosa e liberdade de consciência. Perfeito. Ele pontuou que forçar um ateu ou um agnóstico a ouvir textos religiosos compulsórios não fere a liberdade religiosa dele. Afinal, essa pessoa não tem uma religião para ser desrespeitada. Exato. O que sofre violência ali é a liberdade de consciência, que é o direito absoluto de não ser exposto a um credo no qual não se acredita num espaço do Estado. Essa distinção é o coração da laicidade moderna. E no julgamento desse caso de Sorocaba, surge um conceito que eu acho genial para explicar o problema das orações públicas. Qual? O conceito do Deus à la carte. Ah, sim. O juiz argumenta que impor uma oração genérica ofende não apenas os ateus, mas ofende profundamente os próprios cristãos. Exatamente porque tenta criar uma religiosidade vazia e difusa, só para não incomodar ninguém e cumprir tabela burocrática. Como se o Estado diluísse toda a teologia. Sim, ignora a forma complexa e específica como cada religião interpreta seus próprios textos. Um cristão convicto deveria se sentir insultado com esse Deus esvaziado de significado. Convocado só para abrir uma sessão de vereadores ou iniciar uma aula de matemática. É quase um desrespeito com a própria fé. Só que quem tenta impor essas leis sempre tem uma carta na manga, né? E a desculpa favorita dos políticos, segundo o ativista, está impressa logo nas primeiras linhas da nossa lei máxima. O preâmbulo da Constituição de 88. Exatamente. Como começa o texto? Com a frase, sob a proteção de Deus. E aí, as procuradorias das prefeituras usam essa frase como um escudo intransponível. Dizendo que a oração na escola está garantida pela própria Constituição. E tá. Frase, sob a proteção de Deus, quase 100 anos depois, gerou muito debate. Porque é uma contradição lógica um Estado sem religião invocar uma divindade. Mas, juridicamente falando, essa frase tem força para obrigar uma criança a rezar? Nenhuma. Nenhuma mesmo. O Supremo Tribunal Federal já pacificou esse entendimento há anos. Esse preâmbulo não é uma norma jurídica, ele não tem força de lei. Funciona mais como uma carta de intenções. Isso, um floreio literário da época. O problema é que a força cultural e simbólica dessa frase é mobilizada o tempo todo para justificar o injustificável. O que nos puxa para a segunda frente dessa batalha relatada na fonte. A parte visual da coisa. Isso. Lendo as ideias da ativista Glorinha Silva, fica claro que a imposição religiosa não acontece só por palavras ou leis, mas através da estética também. Do que a gente vê nas paredes institucionais. O foco da Glorinha é o combate à presença de crucifixos e outros símbolos religiosos em tribunais de justiça, delegacias e repartições públicas. E ela joga um dado que faz a gente parar para pensar de verdade. Muito.
Ela menciona que o Brasil abriga cerca de 147 expressões religiosas E diferentes. 147. Sim, mas quando alguém entra num tribunal para ser julgado, apenas uma religião tem o seu símbolo pendurado na parede. Bem acima da cabeça do juiz. E a defesa do Estado para manter esses símbolos costuma ser sempre a mesma, né? Dizem que não é religioso, que é um símbolo cultural da formação do povo brasileiro. Ou que representa princípios éticos universais de paz e justiça. Só que a Glorinha rebate isso com um fato histórico muito cru e muito real. A cruz foi um instrumento de tortura e execução do Império Romano. Tentar vender a imagem de uma pessoa crucificada puramente como um símbolo universal de paz é ignorar o peso brutal daquela imagem. E a análise dela se aprofunda muito quando a gente pensa na intimidação institucional. Imagina a cena. Imagina alguém que pertence a uma minoria religiosa de matriz africana ou alguém sem religião alguma. Entrar num tribunal onde o seu patrimônio, a sua liberdade, a sua vida estão em jogo. E ver o julgamento acontecer literalmente sob a sombra da religião hegemônica. É, no mínimo, intimidatório. Quebra totalmente o princípio da impessoalidade. A mensagem visual que aquela parede passa é que a justiça operada ali dentro obedece à moral de uma doutrina específica e não à lei neutra do Estado. Mas no meio de toda essa estrutura pesada, a conversa com a Glorinha traz uma injeção de ânimo na fonte. Com algumas vitórias simbólicas enormes, né? Sim, ela relata uma experiência recente no Distrito Federal com a DECRIM. Que é a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação. Isso mesmo, um precedente formidável. O ativismo conseguiu algo inédito lá. Conta mais sobre essa cartilha. A Polícia Civil de lá criou uma cartilha para orientar os agentes sobre como lidar com casos de intolerância. E, graças à pressão dos ativistas, o símbolo do ateísmo foi formalmente incluído nessa cartilha. Lado a lado com os símbolos de religiões de matriz africana, islamismo, judaísmo. Pode parecer um detalhe pequeno numa página impressa, mas não é. De jeito nenhum. É o reconhecimento formal de uma instituição do Estado de que o direito de não crer é uma convicção válida e real. Significa que a pessoa sem religião também é um sujeito de direitos e que precisa e merece proteção ativa contra o ódio e o preconceito. É a materialização prática do que o juiz de Sorocaba falou sobre a tal liberdade de consciência. Amarrando essas histórias todas que a gente viu na fonte, desde a cartilha da polícia no DF até a mãe lutando em Joinville, tem um padrão muito claro. Tudo começa com a recusa em aceitar passivamente o que está errado. Exato. A entrevista compara a atitude da Luana de ir lá peitar a escola com figuras históricas internacionais. Eles citam o caso da Madeleine Murray O'Hair, lá nos Estados Unidos. Nos anos 60, né? Sim. Ela enfrentou o ódio de um país inteiro, sofreu ameaças de morte diárias, viu a família ser hostilizada. Tudo isso para entrar com a ação que finalmente derrubou a obrigatoriedade das orações nas escolas públicas americanas. O paralelo é perfeito. A fagulha da mudança é sempre o indivíduo que diz não. Mas isso expõe um traço muito complicado da nossa cultura brasileira, não acha? Aquele comportamento meio passivo-agressivo de evitar o confronto direto a qualquer custo. A gente prefere dar um jeitinho a causar um climão na reunião de pais da escola. Exato. O brasileiro médio prefere contornar a situação sorrindo. O grande perigo é que, ao ceder à pressão... Como a psicóloga queria que a Ana fizesse? Sim, simplesmente levantando para fingir que estava rezando e poupar tempo. Ao fazer isso, a inconstitucionalidade se cristaliza, vira regra, pelas práticas da religião majoritária. Se ninguém reclama, o absurdo vira tradição. Chegando ao fim da nossa jornada de hoje, a gente começou entendendo na pele, através do relato da Luana e da pequena Ana, como a imposição de uma religião afeta profundamente o psicológico de uma criança. E transforma a escola num ambiente de exclusão. Depois, a gente viu com o Eduardo Banks que existem ferramentas reais e acessíveis, como acionar o Ministério Público para defender a nossa liberdade de consciência contra leis absurdas. E com a Glorinha Silva, a gente entendeu o peso invisível, mas esmagador, que os símbolos pendurados nas paredes institucionais exercem sobre todo mundo. O que nos leva a uma reflexão final muito maior do que as leis ou os tribunais que a gente citou. Observando todos esses casos relatados desde a sala de aula até a sala de audiência do juiz, uma pergunta central se impõe para quem acompanha o tema.
E qual seria essa reflexão? A fé e a religiosidade são, por natureza, as experiências mais íntimas e subjetivas que um ser humano pode ter. É um foro privado de conexão pessoal. Totalmente. Então, o que realmente motiva essa força sistemática para arrastar algo tão íntimo para a obrigatoriedade do espaço público? É uma excelente pergunta. Por que obrigar? Será que a resistência implacável de uma escola em não retirar uma oração compulsória, ou de um tribunal em manter um crucifixo acima do juiz, se trata genuinamente de uma expressão de espiritualidade? Ou será que tem outra motivação escondida debaixo dos panos? Ou será que, no fundo, debaixo dessa desculpa de tradição, a gente está falando puramente sobre demarcação de território? Manutenção de hierarquias de poder. Sim, e a garantia de controle sobre os valores das próximas gerações. Fica aí a provocação. É uma provocação para continuar martelando na nossa cabeça muito depois dessa análise terminar. Com certeza. Garantir um país laico para as próximas gerações exige a coragem ativa de não se conformar com a resposta preguiçosa de que as coisas sempre foram assim. Tem que questionar. Fica aqui o nosso agradecimento enorme a quem acompanhou esse mergulho profundo com a gente até o fim. O convite é permanente. Continuem de olhos abertos, questionando ativamente e observando as estruturas que cercam o nosso dia a dia. É isso aí. Até a próxima exploração. Na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual, o eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim, e agora eu tenho que existir. Zaratustra ri do alto da dor, Ivan afoga a culpa no amor. Um quer criar, o outro fugir, dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo.
O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino.